Quando tenho amigos estrangeiros a visitarem-me, há algo que sempre faço para provar que Lisboa é a cidade mais bonita do mundo. Entro pelo Largo do Caldas, sigo pela Rua do Regedor, desaguo no Largo de São Cristóvão e começam a nascer alvoroços nos corações. Curvo depois para a Rua das Farinhas, sigo-a e chego ao maravilhoso Largo da Rosa, onde se nos oferece à esquerda um lindíssimo pedacinho de Lisboa. Entro então na Rua Marquês de Ponte do Lima e, ao chegar ao local onde esta rua se cruza com as escadinhas rolantes que partem do Martim Moniz, olho em frente e vejo a encosta da Graça verdejante com a igreja e o convento lá em cima. Se for à noite então, quando a igreja está iluminada, é de uma beleza estarrecedora. Ai, que lindeza tamanha, dizem-me então eles nas respectivas línguas, e eu dou-lhes razão. Ai, que lindeza tamanha, meu chão, meu monte, meu vale, de folhas, flores, frutas de ouro. Ainda estonteado por tanta beleza, sempre com a Graça lá em cima a sorrir-me, deixo um pouco mais a rua e apanho à direita o convento de Santo Antão Velho, onde está uma placa, creio que em mármore, com os seguintes dizeres: esta casa, doada por Dom João III, foi a primeira que a Companhia de Jesus teve como própria no mundo inteiro. Dela tomou posse o padre Simão Rodrigues, com 6 companheiros, a 5 de janeiro de 1542. No coração da nossa freguesia, encontramos, pois, a primeira sede daquela que foi uma das instituições culturais mais poderosas do mundo durante os séculos XVI, XVII e XVIII, a Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus foi fundada a 15 de agosto de 1534 por um grupo de estudantes da Universidade de Paris, liderados por Íñigo López de Loyola, conhecido depois como Santo Inácio de Loyola. Eram 6 estudantes: Inácio, que era basco, o francês Pedro Fabro, os espanhóis Francisco Xavier, Alfonso Salmerón, Diogo Lainés, Nicolau de Bobadilla e o português Simão Rodrigues. Fundaram a companhia na Capela dos Mártires, na colina de Montmartre. Todos eles pretendiam desenvolver trabalho de acompanhamento hospitalar e missionário em Jerusalém ou ir aonde o Papa nos enviar, sem questionar. Em outubro de 1538, Inácio, Febro e Lainés viajaram até Roma para pedir a Paulo III a aprovação da ordem. A Companhia de Jesus foi reconhecida por bula papal a 27 de setembro de 1540. O seu lema torna-se Ad Maiorem Dei Gloriam. Inácio de Loyola foi o primeiro superior-geral da Companhia de Jesus. Os estudantes de Paris dedicaram-se inicialmente às obras de caridade em Itália e à pregação. Como as viagens a Jerusalém, o desejo maior, se tornavam perigosíssimas, Inácio decidiu enviar os seus companheiros para vários países europeus com o fim de criar escolas, liceus e seminários. O que é que a moraria tem a ver com tudo isto? Jerusalém, Roma, Paris, a Europa? É que Dom João III, aconselhado por Diogo de Gouveia, solicitou a Inácio de Loyola o envio de irmãos para a evangelização do Oriente. Assim, logo em 1540, chegam a Portugal o basco Francisco Xavier, depois São Francisco Xavier, e o primeiro jesuíta português, Simão Rodrigues. É este quem pouco depois cria esta primeiríssima casa jesuítica em Portugal e no mundo. A placa de mármore colocada no convento de Santo Antão Velho fez-me recordar um apaixonante livro de Vitorino Nemésio que eu li há anos, O Campo de São Paulo, de seu título. Livro que versa precisamente sobre esta ordem religiosa. Vou ler-vos algumas páginas desse livro de Vitorino Nemésio, que é, não esqueçamos, um dos maiores poetas portugueses do século XX.
Diz-nos Vitorino Nemésio que o rei Dom João III tencionava ceder uma casa aos jesuítas, e passo a citá-lo. Às portas do outono de 1541 já se buscava a solução. Havia na encosta do castelo a extinta moraria, um velho casarão que fora mesquita até 1496. Como o povo do bairro infeto não tinha cômodos para ouvir a Santa Missa e rezar perto de casa, o rei resolveu converter a mesquita em templo da Senhora da Anunciada. Depois, em 1519, com um grupo de monjas de Aveiro, Dom Manuel instituiu ali uma comunidade dominicana que não aqueceu o lugar. A casa era lôbrega, sombreada pelo castelo, e as freiras queixavam-se de escuridão e de frio, pelo que, reinando já Dom João III, passaram à corredora, ao sítio onde ainda hoje resiste o nome de Anunciada. Pouco depois, Simão e Xavier chegaram a Lisboa. Começou então a faina da mudança. Casa muy buena e es muy buen lugar, escrevia Simão a Inácio. Grande igreja, achava Manuel de Santa Cruz. Com a chegada da Companhia de Jesus a Portugal em 1540, passam a ser criados pela coroa os colégios jesuíticos. É o que nos diz também a placa de mármore. Em 1533 começou aqui o primeiro colégio da Companhia de Jesus em Portugal, sendo reitor na sua inauguração o beato Inácio de Azevedo. A atividade educativa tinha-se imediatamente tornado a principal tarefa dos jesuítas, o que lhes permitiu exercer uma preponderância cultural quase absoluta nos Estados Católicos até à segunda metade do século XVIII. Essa aventura começou no nosso convento de Santo Antão o Velho, pois aqui teve sede a primeira instituição educacional dos jesuítas. Foi uma expansão impressionante. Em 1556, 3 anos depois, eram já 46 os colégios. No final do século XVI, o número elevava-se a 372. Se houve um Santo Antão o Velho, deve ter havido um Santo Antão o Novo. E houve. Depois de ter estado sediado na Moraria, o colégio passou para novas instalações que eram onde hoje é o Hospital de São José. Foi a primeira instituição de ensino gratuito em Portugal. Todas as crianças capacitadas que soubessem ler e escrever e estivessem dispostas a confessar-se uma vez por mês podiam frequentar o colégio sem mais condições. Nele teve lugar a famosa Aula da Esfera, onde se ensinavam as últimas novidades científicas no domínio da matemática, da astronomia, onde se falava de telescópios, logaritmos, equações, geometria, entre outras coisas. O Colégio de Santo Antão o Novo foi também jesuíta e funcionou até 1759. Os jesuítas depressa se espalharam por França, onde tiveram a proteção do cardeal de Guise, pela Alemanha e por toda a Europa. O Concílio de Trento, que terminou em 1563, transformou-os numa instituição de grande peso e poder. Regressemos à Moraria até para constatarmos uma verdadeira explosão universal. Simão Rodrigues permaneceu no Reino e Francisco Xavier partiu para o Oriente em missão evangélica, percorrendo Índia, Ceilão, Indonésia, Molucas, Japão, chegando às portas da China. Em 1580, foi dada aos jesuítas a concessão de um enclave feudal em Nagasaki, privilégio abolido poucos anos mais tarde. Os jesuítas tinham também penetrado no Reino do Congo, em 1547, em Marrocos, em 1548, na Etiópia, em 1555. O jesuíta António de Andrade, padre e explorador português, foi o primeiro europeu a visitar o Tibete. Em 1624 chegou a Saparang, uma capital tibetana. Outros chegaram a Lhasa, em 1661.
E em 1549 chega ao Brasil o primeiro grupo de 6 missionários liderados por Manuel da Nóbrega, trazidos pelo governador-geral Tomé de Sousa. Começaram a sua missão erguendo um colégio em Salvador da Bahia e 50 anos mais tarde já tinham colégios por todo o litoral brasileiro, de Santa Catarina ao Ceará. O Colégio de São Paulo de Piratininga é que faz nascer o título de Vitorino Nemésio, o Campo de São Paulo. Se a Companhia de Jesus teve em Portugal a sua primeira sede, por doação real, foi em Portugal também que a mesma foi pela primeira vez abolida por decreto real. As causas dessa abolição da Companhia na segunda metade do século XVIII eram a íntima união dos jesuítas com a Santa Sé e a enorme influência e poder que estes tinham alcançado nos séculos XVI e XVII. Eles eram educadores e confessores de reis, de Dom Sebastião de Portugal, por exemplo. O iluminismo, no século XVIII, considerou as ações dos jesuítas interferências diretas na governação. Em Portugal, Sebastião José de Carvalho e Melo, ministro do rei Dom José I, convicto de que os jesuítas eram um obstáculo aos seus planos, resolveu culpabilizá-los pela crise política que se vivia no sul do Brasil e mandou encarcerar em Portugal os mais de 9.000 jesuítas brasileiros. E em 1759 fazia assinar o decreto de expulsão da ordem de todas as possessões do reino português. Portugal foi o primeiro país a expulsar os jesuítas, mas pouquíssimo tempo depois a companhia era extinta em muitos outros reinos. França, em 1764, Espanha, em 1767, Nápoles, Parma, Malta, etc. Clemente XIV suprimiria oficialmente a companhia a 21 de julho de 1773. Ilegalizados, muitos jesuítas ingressaram em outras ordens. Curiosamente, a czarina Catarina a Grande manteve a Companhia de Jesus na Rússia e aproveitou mesmo a ocasião para atrair gente de grande erudição ao seu país. Em 1814, depois de apaziguada a França revolucionária, o Papa Pio VII restaurou a Companhia de Jesus. Quase 2 séculos depois, a 13 de março de 2013, após a renúncia de Bento XVI, foi eleito o primeiro Papa jesuíta da Igreja Católica, o argentino Jorge Maria Bergoglio, o atual Papa Francisco. Além de primeiro jesuíta, foi ele também o primeiro Papa sul-americano. Como o mundo é pequeno. Toda esta aventura ter começado ali no Marquês de Ponte do Lima. E temos connosco o professor Bricelino, que nos vai explicar um pouco melhor desta aventura que nasceu ali no convento de Santo Antão o Velho. Muito obrigado, professor Bricelino, por estar connosco e queria que nos falasse dessa maravilhosa aventura, uma aventura planetária que nasceu e morreu em Portugal. A aventura da Ordem dos Jesuítas, que nasceu ali, o primeiro local que lhes foi dado foi ali o convento de Santo Antão o Velho. Exatamente. Eu é que agradeço o vosso convite, é com muito gosto que estou aqui. Eu gostaria talvez de começar por enquadrar a Companhia de Jesus. Nós temos o Concílio de Trento em 1545, que vai até 1563, e embora a Companhia de Jesus já existisse previamente, mas a partir do Concílio de Trento, que foi convocado precisamente para combater pelo Papa Paulo III, para combater a reforma luterana, a reforma protestante na Europa, e desse concílio saíram 3 grandes instrumentos, 3 ferramentas. Uma delas era o Índex.
ou seja, a partir do Concílio de Trento não era possível, aliás, os católicos, o povo católico era aconselhado a não ler determinadas obras, a só ler as obras recomendadas, e não se podia imprimir obra nenhuma que não tivesse a assinatura, a autorização da autoridade eclesiástica. Imprimatur. Exatamente. Pronto, isto para controlar a difusão das ideias, vamos dizer assim. O segundo aspecto foi o Tribunal de Santo Ofício, portanto, a chamada Inquisição, não tinha nada de santa, mas Santa Inquisição, que foi também uma forma, digamos, de controlar, enfim, a expansão da fé protestante. E a Companhia de Jesus, a partir do Concílio de Trento, passou a ser uma espécie de frente de combate, digamos, pelas suas características, contra a difusão do protestantismo. Acontece que a Companhia de Jesus é muito diferente das outras companhias. É uma companhia muito mais virada para a cultura, para a educação e também para a missionação. Estes dois aspectos são essenciais. E tanto que é diferente de outras ordens, que suscitou a certa altura, mesmo em Portugal, uma certa animosidade da parte de outras ordens e do clero regular, não é? Contra eles. De modo que em 1540, portanto, os jesuítas vêm a Portugal, instalam-se no Colégio de Santo Antão. Em 1559, a Universidade de Évora, que já existia, é entregue aos jesuítas para eles dirigirem. Depois, em 1759, o Marquês de Pombal, muito influenciado pelo iluminismo, pelas ideias, os ventos que vinham de França, e também por uma filosofia política que então foi desenvolvida, que era chamado regalismo. O que era o regalismo? Era a ideia de que o rei tinha alguma autoridade sobre a área eclesiástica, ou seja, em vez de ser ao contrário. Nós todos sabemos que o Papa, houve grandes períodos na Europa, na Idade Média, que punha e depunha reis. Portugal ascende à independência com a assinatura, digamos, do Papa de então, e então o regalismo é uma filosofia política que pretende impor a autoridade régia sobre a Igreja em alguns aspectos. Então tudo isto influenciou o Marquês de Pombal, porque havia, nessa altura, um domínio muito claro dos jesuítas em várias áreas importantes da vida. Uma delas era a questão tinha uma influência na corte, tinha uma influência nas missões, tinha uma influência no ensino, na cultura, e, portanto, isto criou desconfiança de alguns dos políticos, e também de outras ordens religiosas que se sentiram, que estavam mais viradas para o munus religioso, intervindo menos na área do ensino e, de certa forma, da política, de tal forma que eu vou-lhe ler aqui um extratozinho rápido do decreto de expulsão dos jesuítas do Dom José I, naturalmente motivado pelo Marquês de Pombal. Diz assim: diz o rei, declaro os sobreditos regulares, os jesuítas, rebeldes, traidores, adversários e agressores que estão contra a minha real pessoa e estados, contra a paz pública dos meus reinos e domínios e contra o bem comum dos meus fiéis vassalos, mandando que efetivamente sejam expulsos de todos os meus reinos e domínios. Portanto, foi isto que aconteceu, foi a primeira expulsão, digamos, foi a expulsão do Marquês de Pombal, bastante influenciada por ele, nessa altura. Depois, eles voltam em 1829, a convite de Dom Miguel, mas na sequência da guerra entre os liberais e os miguelistas, os liberais acabam por vencer depois, não é, como sabemos, e os liberais acabam por perseguir os jesuítas e prendê-los em Coimbra, em 1834, e então, digamos que desaparece a influência deles novamente. Depois, em 1848, voltam então até à República, até 1910. Em 1910, dias depois de implantada a República, 3 dias depois, são expulsos pelo poder republicano, que era por causa de um certo anticlericalismo que existia. Eles são expulsos de novo e revoltam depois só no final, mais para a parte final da Primeira República, em 1923. Realmente, os jesuítas caracterizam-se, como eu disse, por estas duas grandes intervenções no ensino. Porquê no ensino? Porque nós estamos a falar de um país que, na entrada do século XX, tinha 80% de analfabetos, Portugal.
Se formos para os países nórdicos, por exemplo, tinham 5% de analfabetos. Eles investiram muito, aliás, esta foi uma dos benefícios da fé protestante, foi que as pessoas lessem a Bíblia, para lerem a Bíblia tinham que aprender a ler, então houve uma estratégia de desenvolvimento, logo desde o Lutero, no sentido de que as pessoas aprendessem a ler. E em Portugal não tinham essa, não acontecia, 80% eram analfabetos. Agora, no século XVIII, os jesuítas, os colégios dos jesuítas, portanto, aqueles que eram dominados por eles, orientados por eles, eles tinham 20 mil alunos. Agora, veja bem, com a população que existia à época, com a taxa de analfabetismo brutal que existia, eles tinham 20 mil alunos, portanto, eles dominavam praticamente toda a educação. Portanto, a influência que eles tinham. Depois, na missionação, que era o segundo grande aspecto dos jesuítas, eles aproveitaram a expansão portuguesa, não é? Porque é que eles vão para o Oriente, até ao Extremo Oriente e ao Brasil, etc.? Porque na Europa, a Europa está dividida do ponto de vista religioso. O norte da Europa, o centro da Europa está nas mãos de príncipes protestantes, de soberanos protestantes, e, portanto, eles pensam, não, nós temos que encontrar novos mundos e encontrar outra expansão. E seguiram os portugueses. Vão a Goa em 1542, em 1549 vão ao Japão, vão ao Brasil, de facto, e conseguem, digamos assim, uma influência muito grande. Agora, quando o Marquês de Pombal os expulsa de todos os domínios, não é? Como nós vimos no decreto do rei, do Dom José. De modo que, digamos que eles foram expulsos 3 vezes. Portugal, de facto, foi o primeiro país onde eles foram expulsos, não é? Depois seguiu-se a França, a Sicília, Parma, foram expulsos do Império Espanhol, em 1767, mas por razões políticas, não teológicas. Não havia aqui nenhuma razão teológica ou religiosa, razões políticas. Eles tinham uma grande influência na corte, eles investiam muito na educação dos príncipes, portanto, dos filhos dos reis, dos soberanos, e dos nobres, queriam ser as elites que iam dirigir os países. E, portanto, aí é uma estratégia realmente brilhante que lhes permitia que eles tivessem ascendência sobre os futuros governantes da Europa. Professor Brito, posso fazer uma interrupção? Falou há pouco da expansão deles terem ido para o Extremo Oriente, Japão, Brasil, etc. O que eu lhe pergunto é, como isto foi uma aventura única, eu creio que Portugal, em toda a história da Igreja, foi o momento mais importante, porque aqui foi fundada uma ordem dessa importância e aqui foi extinta uma ordem dessa importância. Creio que isso também se deveu ao facto de nós termos o Império Colonial que tínhamos. Os jesuítas terem aqui nascido, Dom João III ter-lhes dado o convento de Santo Antão, o Velho, como primeira residência oficial da ordem. E depois foi aqui realmente que 200 anos depois a ordem também foi extinta. Porquê que, a seu ver, porquê é que Portugal teve esta importância? Portugal tinha uma grande importância por causa do Império Português na época, não é? Tanto que Portugal expulsa em primeira mão os jesuítas antes de qualquer outro país. Só mais tarde é que o Papa Clemente XIV, que é muito pressionado por Carlos III de Espanha, é que vem a suprimir a companhia em 1773. Portanto, mais tarde, isso acontece mais tarde. E, portanto, os países católicos acabaram por seguir essa diretiva do Papa, os que ainda não o tinham feito, mas Portugal, de facto, foi o primeiro. Só aqueles países como a Prússia ou a Rússia, que eram países que não eram de tradição católica, portanto, não se reconheciam, não se reviam na autoridade papal, esses é que não seguiram essa orientação. Mas Portugal realmente era um país importante. Portugal e Espanha eram 2 países, há o Tratado de Tordesilhas, como nós sabemos, eram países que tinham outra importância que hoje não têm no contexto do Concerto das Nações, não é? Agora, eu volto a dizer, a questão era política. O Marquês de Pombal não foi só por ser influenciado pela Revolução Francesa ou coisa do género que expulsou os jesuítas, é porque eles interferiam, de facto, ao que parece, no poder. Portanto, estavam muito próximos da corte, eles tinham muita influência e isso despertou mal-estar nos políticos e até nos religiosos, como nós vimos, não é?
Professor, eu agradeço-lhe imenso esses esclarecimentos que nos trouxe, mas eu tenho uma pergunta marota para lhe fazer. Se eu lhe desse a oportunidade de fazer uma viagem no tempo, quem é que iria conhecer ou onde é que iria? Uma viagem no tempo, mas dentro deste período? Não. À sua escolha, totalmente à sua escolha. Se me quiser dizer que quer ir a uma caverna de Neandertal, eu aceito. Uma viagem no tempo, onde é que iria ou com quem é que quereria falar? Queria falar com Jesus Cristo. Pronto, 2000 anos atrás. Muito obrigado por esta conversa. Nada, muito obrigado.